Uma ótima tarde a todos vocês. Muito obrigado pelo interesse, então, nessa aula bônus, aula de ensaios clínicos randomizados e outros delineamentos de pesquisa, aspectos importantes para revisões sistemáticas da literatura. Eu sou André Azeredo, sou médico internista e epidemiologista da HT Analyse Educacional e vou apresentar para você esse conteúdo hoje, que eu espero que seja aplicável, né, que seja provavelmente a maioria de vocês já tem formação na área de pesquisa clínica e epidemiologia, então espero que seja assim, uma boa lembrança de alguns conceitos e que também ajude vocês a organizarem os pensamentos para os trabalhos que vocês devem estar desenvolvendo. Eu gostaria de chamar a atenção que nosso material aqui tem propriedade intelectual, então a gente pede a gentileza de vocês não compartilharem sem nos avisar antes, por favor, tá bem? E eu também gostaria de fazer a divulgação do curso intensivo de revisão sistemática e meta-análise, voltado para estudos randomizados, que vai acontecer essa semana, a partir de quarta-feira. Então vai ser quarta, quinta e sexta dessa semana, mais segunda e terça da semana que vem, ao vivo pelo Zoom EAD, das 16 às 18h10, tá? E quem não puder assistir na hora, não tem problema, que o curso é gravado e o conteúdo gravado é disponibilizado imediatamente. Então, tão logo termina o curso, a gente já disponibiliza o material gravado para todos os inscritos, tá? Os parceiros para essa aula são a EBM Academy, empresa especializada em cursos de epidemiologia e estatística para saúde baseada em evidências. A Organiza, a Secretaria Executiva, empresa da Veridiana Fraga, que torna possível a organização desse evento. Muito obrigado, Veridiana. A Quento Coworking, empresa de escritórios e serviços de coworking na cidade de Porto Alegre, que fornece a estrutura de internet para que a gente possa transmitir essa aula. E a Scientific Linguagem, nossa parceira para tradução de artigos e escrita científica em inglês e outros idiomas. A gente fortemente recomenda a Scientific Linguagem. Aqui alguns contatos e redes sociais para que vocês possam ficar conectados à HT Educacional. E eu gostaria de fazer um lançamento aqui dessa oferta exclusiva para quem está inscrito nessa aula, tá? E não vai valer para quem não está na aula. Que é o seguinte, quem se inscreveu para essa aula bônus vai ter acesso ao curso intensivo de revisão sistemática e meta-análise com valores promocionais de primeiro lote. A gente já está agora no terceiro lote. Os valores que estão valendo agora são esses, né, que partem ali para a categoria de estudantes de pós-graduação de R$ 1.010 até o valor de R$ 1.306 para demais profissionais. A gente até tem os descontos que se aplicam para inscrições em dupla e para ex-alunos da HT, que ganham um desconto grande. Mas a gente tem também, para quem está fazendo agora a aula bônus, os valores que valem são de primeiro lote. Basta entrar em contato ali com a Veridiana, pode ser no WhatsApp, ou diretamente ali por e-mail, pelo canal de comunicação direto do site, né? É o WhatsApp mais direto, né? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, informa que assistiu a aula bônus e que tem interesse na inscrição pelo valor de primeiro lote, e com certeza a gente vai proporcionar isso para vocês. Os professores para o curso de revisão sistemática somos eu, André Azeredo, também a Miriam Zago, que é fisioterapeuta e pesquisadora na área de epidemiologia, o Rodrigo Ribeiro, que também é médico epidemiologista, e a Sinara Stein, que também é fisioterapeuta e pesquisadora clínica. Vamos agora, então, para o conteúdo da nossa aula bônus, tá? Nós vamos falar, então, sobre o quanto os métodos de pesquisa clínica, o ensaio clínico randomizado e outros elementos, quais aspectos do conhecimento desses métodos são importantes na hora de você fazer a sua revisão sistemática e meta-análise. Tá. Agora Vou pedir a gentileza de botar no mudo, quem está participando da aula, por favor, coloca no mudo. Veridiana também dá uma olhada, se a pessoa não está no mudo, coloca aí para facilitar. Sim, estou mutando. Tá, podem mandar daí comunicação, podem mandar perguntas no chat, tá? E depois no final a gente pode conversar um pouco. Primeiro vamos ter uma breve rememoração aqui sobre revisão sistemática da literatura com ou sem meta-análise, tá? O que é uma revisão sistemática? É uma revisão abrangente de toda a literatura, elaborada com métodos transparentes, e esses métodos são reprodutíveis e padronizados, de modo a minimizar o risco de vieses
e erros aleatórios. Então, a gente tenta minimizar o risco de erros sistemáticos e o risco de erros aleatórios. O objetivo de uma revisão sistemática é proporcionar para os leitores um sumário organizado, completo e confiável de toda a base de evidências para uma determinada questão de pesquisa em um ponto no tempo. A revisão sistemática ela tem que ter métodos explicitamente descritos. E a revisão sistemática ela pode ou não incluir uma meta-análise. E esse é um ponto importante, porque frequentemente as pessoas usam o termo meta-análise para falar de revisão sistemática. Mas eu diria que o mais correto é usar o termo revisão sistemática, sendo que a revisão sistemática pode ou não incluir a meta-análise. Então, a revisão sistemática é o termo mais guarda-chuva, o termo mais abrangente. A meta-análise ela é o sumário estatístico das informações que pode ou não ser possível de ser feito. Tá? Aqui eu trago para vocês a frase do Archibald Cochrane, que é a pessoa que deu nome lá à Fundação Cochrane, que atualmente abriga lá a Biblioteca Cochrane, a Cochrane Collaboration, né? Que ele falou, depois de uma longa experiência de caminho na área de medicina e pesquisa clínica, ele falou assim, é realmente uma grande crítica para a nossa profissão que a gente não tenha um resumo organizado de todas as evidências por especialidade e subespecialidade, atualizado periodicamente de todos os estudos randomizados relevantes. Mas isso ele disse quando não tinha isso, isso foi na década de 50. E de lá para cá, principalmente na década de 70 para cá, isso começou a ser desenvolvido. Agora a gente tem o resumo organizado dos ensaios clínicos randomizados na própria biblioteca Cochrane, que faz isso, tem lá a base de dados Central da Cochrane, que justamente faz isso, ela cataloga os estudos clínicos randomizados. Rapidamente, para vocês saberem, o Archibald Cochrane, ele sempre quis ser médico. Aqui é ele, antes de ser médico, ele, quando ia entrar na escola de medicina, foi convocado pelo exército britânico para servir na Guerra Civil Espanhola, onde ele acabou sendo motorista de ambulância. Então, ele trabalhou como motorista de ambulância, depois disso ele acabou sendo médico, e ele foi médico das Forças Armadas lá do Reino Unido. Aí ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial, foi médico na Segunda Guerra Mundial, foi capturado pelos nazistas e foi médico no campo de concentração. E lá ele fez algumas considerações sobre como alguns tratamentos que se consideravam muito eficazes, como eles não faziam tanta falta assim, agora que ele não tinha acesso a eles. E depois disso ele virou pesquisador na área médica. E tendo passado por 2 guerras, ele não morreu de guerra, ele acabou morrendo de velhinho depois, né? Acho bem interessante a história dele. E a meta-análise, então? Meta-análise é uma análise estatística que combina os resultados de vários estudos considerados semelhantes ou bastante. E esse é um termo importantíssimo, tá? Os estudos nunca vão ser iguais. Eles sempre vão ter algum elemento diferente entre eles. E o ponto importante é que para que seja possível fazer meta-análise, os estudos têm que ser considerados semelhantes ou bastante. Semelhantes ou bastante quanto a quê? Quanto a isso que está na tela, os elementos da questão de pesquisa. Ou seja, pacientes, população-alvo semelhante ou bastante, intervenção semelhante ou bastante, comparador semelhante ou bastante, desfecho medido de uma forma semelhante ou bastante, e, de preferência, que os estudos sejam do mesmo delineamento de pesquisa. Até bem pouco tempo atrás, eu diria assim, era considerado uma heresia a gente meta-analisar um estudo randomizado e um estudo não randomizado juntos. Hoje em dia, já é considerado um pouco mais aceitável meta-analisar um estudo comparativo não randomizado junto com um estudo randomizado, sabendo que tem limitações, e desde que o estudo não randomizado ele seja considerado um estudo de muito baixo risco de viés, um estudo com pacientes comparáveis, ou seja, que na prática ele é quase um estudo randomizado. Eu não compactuo dessa ideia, tá? Mas eu estou trazendo para vocês um pensamento que permeia o nosso momento atual, certo? Geralmente, quando as pessoas falam leigamente assim, meta-análise, elas querem dizer revisão sistemática seguida de meta-análise. Então, só para a gente unificar os termos, tá? Que quando vocês escutam uma pessoa falando, leia essa meta-análise, frequentemente as pessoas estão se referindo a uma revisão sistemática que tem uma meta-análise. Nem sempre é possível fazer a meta-análise, tá? Nem sempre dá meta-análise. Aqui eu tenho um exemplo de uma meta-análise. Esse é o gráfico da meta-análise chamado Forest Plot.
Esse tipo de gráfico aqui, quando vocês verem desse jeito, o nome desse gráfico é Forest Plot, gráfico de floresta. E, bem, como é que funciona esse gráfico? Ele tem aqui um resumo do tamanho de efeito de cada estudo e ele tem também uma média ponderada do tamanho do efeito desses estudos, que é sumarizado nesse losango aqui na parte de baixo da figura. Esse losango, ou figura em forma de diamante, né, se diz em inglês diamond, dessa forma aqui, essa figurinha aqui é a meta-análise. O resto da figura é uma representação do resultado dos estudos individuais. Mas a única coisa que é a meta-análise é o losango aqui na parte de baixo, que seria a média ponderada do tamanho de efeito desses vários estudos. E o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui um risco relativo. Então, a meta-análise de riscos relativos. Riscos relativos é a incidência de um desfecho no grupo exposto dividido pela incidência de um desfecho no grupo não exposto. Dito de outra forma, o risco no grupo intervenção dividido pelo risco no grupo controle. Isso nos dá o risco relativo. Se o risco no grupo intervenção for igual ao risco no grupo controle, uma coisa dividida por outra coisa igual dá 1. Então, risco relativo igual a 1 quer dizer que não tem diferença estatisticamente significativa entre intervenção e controle. E nessa figura aqui, a gente tem no eixo central, essa linha vertical, ela simboliza o risco relativo igual a 1. Ou seja, se um estudo tem o risco, se o risco da intervenção e o risco no controle num determinado estudo é igual, significa que ele dá 1, o risco relativo. Então, todos os estudos que estão alinhados aqui com essa linha vertical, eles, na verdade, estão nos dizendo que não tem diferença entre intervenção e controle. Por exemplo, esse estudo Abraham, 1987, praticamente o quadradinho dele aqui está em cima da linha do risco relativo igual a 1. Ou seja, o resultado desse estudo foi aqui um risco relativo de 0,96, né, praticamente 1, dizendo que não tem intervenção, não tem diferença entre intervenção e controle nesse estudo. Além disso, a gente expande essa interpretação por intervalo de confiança, né, de 95%. Então, a gente vê que cada estudo é representado por um quadradinho, que seria o peso do estudo na meta-análise, e também a parte central do quadradinho é a estimativa pontual do tamanho do efeito, e a linha horizontal seria o intervalo de confiança de 95% da estimativa do tamanho de efeito. Quando esse intervalo de confiança ele passa pela linha vertical aqui, quer dizer que o número 1 do risco relativo ele está incluído dentro do intervalo de confiança. Ou seja, risco relativo de 1 é um valor plausível para aquele intervalo de confiança. Isso quer dizer ausência de diferença estatisticamente significativa entre intervenção e controle. Então, vejam, todos os estudos que estão com essa linha horizontal totalmente à esquerda ou totalmente à direita da linha vertical, eles são estatisticamente significativos, para dizer que favorece intervenção ou que favorece controle. Tá? Nesse caso, a gente tem alguns estudos aqui que estão totalmente à esquerda, como esse aqui, dizendo que favorece intervenção, ou seja, usar a intervenção está associado a um risco relativo menor do que 1. Aqui à esquerda são os números menores do que 1, à direita são os números maiores do que 1. Né? E a meta-análise em si, considerando os estudos que foram estatisticamente significativos e também os que não foram, na média, a meta-análise disse que esse tratamento funciona, que intervenção comparada com controle reduz o risco de um desfecho negativo, tá? Na média, e também dentro do intervalo de confiança de 95% da meta-análise, que é representado pelas extremidades do losango. Bom, já disse para vocês que nem toda revisão sistemática dá meta-análise, nem sempre é possível fazer. E existem muitos tipos de revisão sistemática. Dá para fazer revisão sistemática de vários tipos de estudo, de vários tipos de delineamentos de pesquisa, e também de vários tipos de abrangência, assim, de escopo da revisão. E eu marquei aqui para vocês como se fosse assim, um código de semáforo de trânsito, quando mais dá para fazer meta-análise e quando menos dá para fazer meta-análise. Então, vejam aqui. Quando a gente tem revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, é quando a gente mais pode fazer meta-análise, porque esses estudos eles são menos sujeitos a risco de viés, esses estudos, em geral, são mais homogêneos, são mais comparáveis e mais tecnicamente dá para fazer meta-análise. Melhor do que isso, eu diria até que é a situação número 2, que seria quando a gente, além de ter acesso, além de ter os artigos dos ensaios clínicos,
a gente tem acesso aos bancos de dados completos dos ensaios clínicos individuais, o que nos permite fazer a meta-análise com dados de pacientes individuais. Isso seria melhor até do que a meta-análise de ensaio clínico baseado só no paper, só na publicação. E sim, daí nessas duas situações, são situações em que cabe muito bem fazer meta-análise. Agora, quanto mais a gente se afasta do estudo randomizado, menos bom é fazer meta-análise. Ou diria até tecnicamente inadequado fazer meta-análise. Por exemplo, quando a gente está falando de estudos observacionais, já começa a ser mais discutível fazer meta-análise. Começa a haver mais heterogeneidade, os estudos começam a ser mais diferentes, começam a ter mais risco de viés. Então, dá para fazer tecnicamente meta-análise? Às vezes dá, mas às vezes é desaconselhável. Então, eu marquei aqui em amarelo os estudos observacionais, os estudos de testes diagnósticos, de acurácia de teste diagnóstico, que também são estudos observacionais, e os estudos também de fatores prognósticos. Eu diria assim, ó, do observacional para cima aqui, até o randomizado, em geral, é bem aceito fazer meta-análise. A acurácia diagnóstica está no meio do caminho, se vale a pena ou não fazer meta-análise. E os fatores prognósticos já começa a valer mais a pena não fazer meta-análise. Os estudos, em geral, são muito heterogêneos. Quando a gente vai para os estudos de avaliação econômica, que são estudos de custo-efetividade, esses estudos são muito contexto-específicos. Ou seja, um estudo de custo-efetividade feito no Brasil é muito aplicável à nossa realidade, mas ele não é exportável para uma outra jurisdição. Não basta só a gente converter a nossa moeda para dólar e o estudo vale em outro país, ou converter para peso argentino e um estudo de custo-efetividade do Brasil valeria na Argentina. Não, o estudo tem que ser todo refeito, na verdade. Então, por isso, esses estudos são considerados não meta-analisáveis, tá? Fora isso, outros estudos que têm escopo muito abrangente, como Overview of Reviews, ou seja, eu estou fazendo uma visão geral de todas as revisões sistemáticas que já foram feitas. Não tem por que fazer meta-análise disso, porque o estudo-alvo é uma revisão sistemática com meta-análise. E não cabe fazer meta-análise de meta-análises. Só se fosse assim, um meta-estudo no sentido de avaliar tecnicamente métodos de meta-análise, tá? Aí sim vale a pena. Mas para chegar, para entender o resultado desses estudos, é melhor a gente ir para os estudos individuais. E também Scoping Review, que são revisões com questão de pesquisa muito ampla, muito aberta, em que a gente vai pegar estudos muito heterogêneos. Por exemplo, a gente poderia estar falando aqui um determinado medicamento novo que surge no mundo. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo de Covid mesmo, né? Não se sabia no início da pandemia o quanto os tratamentos funcionavam ou não. Então, poderia-se fazer uma revisão bem abrangente. Reposição de vitaminas em geral é benéfico para o tratamento de coronavírus em seres humanos em geral? É muito abrangente o escopo dessa revisão. Então, a gente vai ter estudos sobre vitamina A, vitamina B, todas do complexo B, vitamina C, vitamina D, outros nutrientes. E a gente vai ter, assim, mais de um tipo de coronavírus. Então, vai ser muito heterogêneo. Então, em geral, não dá para meta-analisar Scoping Review. Indo adiante, então, eu queria relembrar esse conceito da hierarquia das evidências. Lembrando aqui que quanto mais para cima na hierarquia das evidências, maior o rigor metodológico desses estudos e mais baixo o risco de viés. Então, atualmente se considera o estudo randomizado como um estudo com maior rigor metodológico e menor risco de viés. No entanto, cada vez tem sido mais aceito o estudo de coorte comparativo como um estudo comparável a um estudo randomizado em algumas situações, quando ele é excepcionalmente bem feito. E também é considerado que a revisão sistemática ela pode ser a melhor evidência disponível, porque seria a única coisa que pode ser melhor do que um bom ensaio clínico randomizado. Melhor do que um bom ensaio clínico randomizado seria ver todos os ensaios clínicos que existem juntos, inclusive esse melhor ensaio clínico randomizado. Por isso que a revisão sistemática está no topo aqui da hierarquia das evidências. Vamos falar agora sobre etapas da pesquisa clínica e delineamentos de pesquisa. Quem já estudou avaliação de tecnologias em saúde ou já estudou farmacologia clínica, sabe que os medicamentos, principalmente falando aqui falando os produtos para a saúde em geral, sejam eles medicamentos ou não medicamentos, eles têm etapas para desenvolvimento, né? Desde a pesquisa até
chegar à aplicação clínica. E essas etapas, elas têm diferentes objetivos. Inicialmente, o que se quer avaliar, agora sim falando de um produto farmacológico, é avaliar a segurança. Em primeiro lugar, a gente quer saber se um determinado medicamento, determinado candidato a medicamento, se ele é seguro. E a gente tem, antes disso que está na tela, a gente tem a pesquisa pré-clínica, a gente tem os estudos de bancada, os estudos que são in vitro e em animais, onde a gente já mediu a dose letal 50, a dose letal 95. A gente sabe que essa substância, o quanto ela é segura ou o quanto ela é tóxica potencialmente em seres vivos, mas isso testado lá em animais, tá? Depois que a gente já saiu dos estudos de bancada, estudos em animais, a gente viu, olha, esse produto aqui ele parece promissor, aí sim se vai para os estudos com seres humanos. E nos estudos de fase 1 e 2, são em geral estudos com voluntários saudáveis para avaliar a tolerabilidade, para definir dose e já começar a mapear eventos adversos, tá? Esses estudos de fase 1 e 2, a gente chama ele de estudos clínicos ou ensaios clínicos, mas muito cuidado com o termo, porque eles geralmente não são randomizados. Até pode ter algum estudo de fase 2 randomizado, mas geralmente eles não são. Então, quando você ouvir falar, um ensaio clínico de fase 2, um estudo de fase 2, isso geralmente quer dizer estudo com voluntários ou com pacientes selecionados, mas menos graves, para avaliar tolerabilidade e dose. E esses estudos geralmente são de braço único, não são randomizados, não tem nem grupo comparador. Ou só tem um grupo comparador interno, por exemplo, comparar diferentes doses entre voluntários saudáveis. Agora, quando a gente quer avaliar a eficácia, saber se funciona ou não, e provar o conceito, se aquele tratamento funciona ou não, aí a gente vai para os estudos de fase 3. Então, quando a gente fala, aqui nessa aula que eu estou dando para vocês, quando eu falo em ensaio clínico randomizado, em estudo randomizado, eu estou falando disso, de estudo fase 3. Esses estudos, em geral, são os estudos que comparam o novo tratamento ao tratamento padrão que já é consagrado, o tratamento ativo, ou o novo tratamento a um tratamento inativo, como o placebo, quando não existe um tratamento padrão bom, né? Então, na ausência de um tratamento eficaz que já está em uso, o que a gente compara, o comparador é o tratamento inativo, é o placebo, né? Depois dos estudos de fase 3, para avaliar a efetividade, a gente vai geralmente para os estudos observacionais. Está na moda hoje em dia o termo estudos de mundo real, né? E aqui se encaixam esses estudos de mundo real, que geralmente são estudos observacionais ou os ensaios clínicos pragmáticos, tá? E eu diria que as revisões sistemáticas da literatura, que fazem um apanhado de todos os estudos de fase 3 e de todos os estudos pragmáticos, e na ausência desses, de todos os estudos observacionais, elas também se prestam para avaliar a efetividade, né? E aqui, fazendo um esclarecimento, a eficácia é o desempenho de um tratamento em circunstâncias artificiais de pesquisa, ou seja, o quanto o medicamento desempenha bem no estudo randomizado feito no ambulatório de pesquisa com acompanhamento da equipe de pesquisa. A efetividade, ela representa o quanto o tratamento desempenha na condição de mundo real, ou seja, qual é o tamanho do efeito nas circunstâncias semelhante ao mundo real, no ambulatório do SUS, no ambulatório da saúde suplementar, no ambulatório real, não no ambulatório de pesquisa, tá? E muda bastante, porque o paciente da pesquisa é um paciente pré-selecionado, como um paciente que tolera melhor o medicamento, um paciente mais aderente, um paciente que tem vontade de se tratar. O paciente do mundo real é um paciente menos selecionado, é um paciente que tem a doença, mas nem sempre tem a vontade de se tratar, nem sempre tem boa adesão. E da mesma forma, o ambulatório do mundo real, ele também não é necessariamente tão focado em busca ativa, ele não é tão rigoroso no acompanhamento como um ambulatório de pesquisa. E é isso que difere a medida do efeito que é feita lá na eficácia e a medida do efeito que é obtida nos estudos de efetividade. Indo adiante na avaliação de tecnologias, os próximos passos são avaliar a eficiência e a factibilidade ou a capacidade de pagamento. A eficiência é a relação custo-efetividade ou custo-utilidade, ou seja, o quanto de saúde eu estou comprando com o dinheiro investido. Quanto está me custando? Um ano de vida a mais está me custando quanto em comparação a outras opções? Isso é eficiência. E a factibilidade é o impacto orçamentário.
quanto vai custar eu financiar esse tratamento para toda a minha população-alvo? Ou seja, no meu sistema de saúde, quantos pacientes eu tenho e quanto vai me custar financiar isso? Indo agora para a revisão dos delineamentos de pesquisa, vamos dar um zoom out, né, e vamos ver mais de longe assim, todos os delineamentos que existem. Grosso modo, os delineamentos de pesquisa podem ser divididos em estudos experimentais e estudos observacionais. Os estudos experimentais, eu já falei, por excelência, o estudo experimental é o ensaio clínico randomizado, o estudo randomizado. Ou seja, é um estudo, o que caracteriza um estudo experimental é que os pacientes, eles foram convidados a participar da pesquisa. Eles assinaram um termo de consentimento onde eles afirmam que eles sabem que se trata de uma pesquisa. E o medicamento, ele é administrado num contexto de pesquisa. A alocação de quem vai receber a intervenção e de quem vai receber o comparador, ela é feita num contexto de pesquisa. Os pacientes sabem que eles estão sujeitos a receber o tratamento A ou o tratamento B. E quem vai mandar nisso são os métodos da pesquisa. Se for um estudo randomizado, essa alocação é por sorteio, ela é imprevisível. E o paciente sabe disso, que ele pode ser randomizado, sorteado para um tratamento ativo ou para um placebo, ou para um tratamento novo, ou então um tratamento convencional. Isso é o que caracteriza o estudo experimental. Tá? O estudo experimental tem uma situação também que é o estudo experimental não randomizado, ou seja, a gente tem um contexto de pesquisa, os pacientes foram convidados a participar, os tratamentos foram alocados num contexto de pesquisa, mas a alocação não foi por sorteio, ela foi por conveniência, ela foi por algum outro critério não randomizado, como o dia da semana, por exemplo. Esse tipo de estudo frequentemente é chamado de estudo quase experimento, né? Quase do latim, quase, que tem o mesmo significado do português. Então, quando vocês ouvirem falar do ensaio clínico não randomizado, esse é um tipo de estudo experimental, que é um quase experimento, tá? Que está sujeito a vieses, vieses de seleção e vieses de confundimento, vieses esses que o estudo randomizado já não está tão suscetível. Indo agora para o lado dos estudos observacionais, o que acontece no estudo observacional? É que os pacientes não foram convidados a participar. Então, no estudo observacional, os pacientes eles estão, na verdade, seguindo o tratamento que eles fariam de qualquer forma, em razão do seu problema de saúde, e conforme foi decidido pelo seu médico, sua médica, o seu prestador, o seu profissional de saúde que está lhe atendendo. Então, o paciente recebe aquele tratamento porque o profissional que está atendendo indicou. E alguém decidiu fazer uma pesquisa em cima disso. E para fazer a pesquisa, aí se faz um termo de consentimento com o uso de dados, onde o pesquisador assina que aquele dado vai ser usado de forma sigilosa, mas não necessariamente nesse estudo o paciente assina qualquer consentimento. Existe consentimento de pesquisa para estudo observacional, em que o paciente assina um termo dizendo que ele está ciente, que no ambulatório que ele é acompanhado, que todos os dados vão ser coletados e usados de forma anônima para fim de pesquisa. Mas também nesse contexto não está dito ali que ele vai receber um tratamento para fim de pesquisa. Está dito o contrário, está dito que vai ser o seu médico, o seu prestador de serviço de saúde que vai lhe dar o tratamento conforme o seu julgamento pela sua expertise. Então essa é a grande diferença, tá? No observacional não tem uma alocação de intervenção, não tem uma alocação por pesquisa. A alocação ela é como naturalmente aconteceria. O estudo observacional ele pode ser descritivo quando ele não tem teste estatístico, e o melhor exemplo que eu posso trazer é um estudo de prevalência, onde a gente descreve qual é a frequência da doença num determinado contexto, ou a frequência de um determinado desfecho, a frequência de uma complicação. Tá? Pode ser um estudo descritivo ou pode ser um estudo analítico. O estudo analítico é quando tem comparação entre grupos. Quando a gente faz teste estatístico, a gente calcula um tamanho de amostra ou calcula um poder e faz uma comparação entre grupos. E daí, os desenhos de estudo observacional que mais frequentemente assim, se prestam a estudos analíticos são o estudo de... Eu vou começar pelo meu preferido aqui, que é o estudo de coorte, né? O estudo de coorte, que eu vou falar na sequência um pouquinho mais para vocês, mas estudos onde a gente acompanha os pacientes ao longo do tempo para ver a frequência de desfechos, e a gente compara depois com testes estatísticos.
Mas também a gente tem os estudos de teste diagnóstico, onde a gente mede a acurácia em relação a um padrão ouro de um determinado teste diagnóstico, sensibilidade, especificidade, especificidade, valores preditivo positivo e negativo, razão de verossimilhança positiva e negativa. Os estudos de casos e controles, aonde a gente compara um grupo de pessoas que tem a doença-alvo com um grupo que não tem a doença-alvo e faz comparações estatísticas para tentar identificar a diferença nas exposições. E também tem o estudo ecológico, tá? Que também é um tipo de estudo observacional analítico. O estudo ecológico é aquele tipo de estudo onde a gente mede a frequência da exposição e a frequência do desfecho numa área geográfica, mas com inquéritos diferentes, onde a gente não sabe se quem teve o desfecho teve ou não a exposição. E a gente compara com outra área geográfica. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil. Por exemplo, tem um estudo que foi feito uns anos atrás, um estudo com desenho ecológico, que mediu a frequência de doença cardiovascular na França. E mediu também a frequência de doença cardiovascular nos Estados Unidos. E mediu também a frequência de consumo de tipos de bebida alcoólica na França e de tipos de bebida alcoólica nos Estados Unidos. E o estudo verificou o seguinte: nos Estados Unidos tinha mais doença cardiovascular do que na França, bem mais, e a bebida mais consumida nos Estados Unidos era a cerveja. E na França tinha menos doença cardiovascular que nos Estados Unidos, e a bebida mais consumida na França era o vinho. E daí, a partir daí, o estudo faz uma inferência dizendo, olha, provavelmente o vinho tem um efeito protetor sobre doença cardiovascular. E isso que eu acabei de exemplificar para vocês é a famosa falácia ecológica, né? Ou seja, eu faço toda uma argumentação, mas eu estou muito pouco embasado, muito mal embasado. Porque a gente não sabe se quem teve o infarto é quem tomou a cerveja ou quem tomou o vinho. A gente não sabe se quem teve o evento, teve o desfecho, foi ou não exposto aos meus fatores em estudo, tá? Falei bastante do ecológico agora, porque eu não vou me aprofundar nele nos próximos slides. Dando seguimento, então, para a parte final aqui da nossa aula, eu vou falar aqui do estudo de coorte, para a gente relembrar. O estudo de coorte é aquele tipo de estudo onde a gente pega uma amostra na nossa população de interesse. Nessa nossa amostra, uma parte da população vai ter um determinado fator em estudo que a gente quer investigar se ele está associado ou não ao desenvolvimento de doença. Que pode ser um fator de risco, pode ser a exposição ao medicamento, por exemplo, tá? Então, vai ter um determinado fator em estudo e uma outra parte da amostra não vai ter. A gente não vai saber quem tem e quem não tem no início. A gente vai arregimentar as pessoas, vai arrolar as pessoas e vai aplicar um instrumento de coleta de dados, um inquérito, um questionário, ou uma medição, de um exame de sangue, um teste diagnóstico, para a gente medir a frequência de um determinado fator de risco. E daí a gente vai acompanhar as pessoas ao longo do tempo para a gente medir a incidência de desfechos categóricos, por exemplo, a incidência de morte, a incidência de infarto do miocárdio, alguma complicação, um desfecho categórico, ou a variação ao longo do tempo de um desfecho contínuo. Por exemplo, o colesterol no início do acompanhamento era tanto e o colesterol no final do acompanhamento ele abaixou ou ele aumentou, certo? Ou o peso corporal, no início do acompanhamento os pacientes tinham um determinado peso corporal e no final do acompanhamento eles tinham outro peso corporal. E a gente mede a associação entre esse fator de risco que a gente mediu lá no início, ou essa exposição que a gente mediu no início, e a ocorrência ou não de desfechos de interesse, tá? E aqui lembrando que esse fator de que a gente está avaliando, ele pode ser um fator de risco, como, por exemplo, o tabagismo. A gente mede no início quem fuma e quem não fuma, mas ele também pode ser o uso de um medicamento. Por exemplo, a gente mede quem usa determinado antihipertensivo, quem usa determinado outro antihipertensivo, e a gente acompanha ao longo do tempo a ocorrência de eventos cardiovasculares para fazer uma inferência sobre se um antihipertensivo é melhor que o outro, por exemplo. Tá? Então, esse é o desenho do estudo de corte. Qual é o grande lance, né, do estudo de corte? O que ele se destaca, o superpoder dele? É o acompanhamento ao longo do tempo. Esses estudos também são chamados de estudos longitudinais. Os pacientes são acompanhados de forma longitudinal ao longo do tempo. Esse estudo pode ser feito de forma retrospectiva, ou seja, eu posso pegar um prontuário e fazer uma revisão de prontuários e pegar dados do passado para ver se o paciente no passado tinha um fator de risco
e se ao longo do tempo ele desenvolveu ou não um determinado desfecho. A coleta de dados já foi toda feita, né? O acompanhamento do paciente, ele está todo registrado no prontuário. Ou seja, o sentido temporal está preservado ali naquele registro do prontuário, mas a minha coleta de dados foi retrospectiva. Então, o estudo de corte, ele pode ser, a coleta de dados do estudo de corte, ela pode ser prospectiva, do presente para o futuro, ou retrospectiva, por exemplo, por meio de revisão de prontuários. No entanto, o sentido temporal desse tipo de estudo é sempre anterógrado. Sempre tem o elemento tempo presente, né? No início do segmento e no final do segmento. Os estudos de coorte, tá? Eles são o tipo de estudo que é a base dos estudos comparativos não randomizados de tratamento. Então, quando você ouve falar que você tem uma comparação não randomizada, que você tem, na verdade, um estudo de coorte comparativo. Tá? O que muda, então? O que muda é que a gente tem, na verdade, uma população de interesse, da qual a gente pega uma amostra, e a gente estratifica ela entre uma parte dessa amostra que usou um determinado tratamento e uma parte que não usou um determinado tratamento, e a gente acompanha ao longo do tempo e mede os desfechos. A diferença disso para um estudo randomizado é que não tem randomização. Ou seja, quem usou o tratamento foi quem os médicos ou profissionais de saúde escolheram o tratamento. E quem usou o controle foi quem, naturalmente, os profissionais de saúde que cuidam dessas pessoas deram um tratamento controle. Não tem o elemento randomização. E isso é a fraqueza desse tipo de estudo, né? Porque expõe ele a alguns vieses. Existe também o estudo de coorte de braço único, ou seja, a gente não tem um grupo controle, a gente tem só uma casuística, ou seja, a gente tem só o acompanhamento ao longo do tempo de todos os pacientes que foram tratados com determinado tratamento. Todos os pacientes que, por exemplo, fizeram uma cirurgia num determinado hospital foram acompanhados ao longo do tempo para ver a taxa de complicações daquela cirurgia. E a gente tem esse número, mas a gente não tem, a gente tem, por exemplo, 3% dos pacientes tiveram complicações graves no acompanhamento de 5 anos depois de uma cirurgia. Mas a gente não tem um comparador. A gente tem que 3% complicou. A gente não tem um braço comparador para saber se essas complicações, se elas teriam acontecido também num grupo controle. Tá? Existe uma complicação de termos. Tá? Então, vocês vão ver aí o termo experimento não controlado, estudo longitudinal sem comparador, estudo de registro, principalmente se for um estudo grande, chamado de estudo de registro, e se for um estudo pequeno, vai ser chamado estudo de casuística, tá? Não tem, assim, um tamanho a partir do qual a gente vai chamar o estudo de pequeno ou grande. Mas eu diria para vocês que se o estudo informa o nome do paciente, ele é as iniciais do paciente, ou seja, ele individualiza, ele é uma série de casos ou estudo de casuística, tá? E se ele não informa caso por caso, ele informa só dados agregados, aí ele já é um estudo observacional, um estudo de coorte, ou se for um estudo muito grande, com todos os pacientes de de uma determinada geografia, todos os pacientes de um país, ou todos os pacientes de um hospital, todos acompanhados, é um estudo de registro, né? Registro de todos os casos daquele hospital, registro de todos os casos daquele país que foram acompanhados ao longo do tempo. No estudo de corte, o que importa é se a população avaliada ela é a população que está em risco para aquele desfecho mesmo. Se a gente avaliou pacientes quentes, né, mesmo, que realmente representam a nossa população-alvo. Importa também perdas no segmento, não tem um número padrão assim, de perdas aceitáveis de segmento. Em geral, o número mágico é considerado assim, até 20% de perdas, mas 20 já é bem alto. O mais importante são perdas diferenciais, né? Se o grupo intervenção teve mais perdas que o grupo comparador, essas perdas podem ter sido influenciadas pela intervenção. Essa desproporção nas perdas é mais importante do que o número total de perdas. Também importa a aferição dos desfechos, né? O ideal é que tenha sido cegada em relação à exposição, ou seja, quem coleta o dado do desfecho não sabe o status. Por exemplo, se o desfecho é surgimento de câncer de pulmão ao longo do tempo, quem coleta esse dado, se surgiu ou não surgiu câncer de pulmão, deveria estar cegado para a informação se o paciente era ou não tabagista, por exemplo, para não ser influenciado por isso na hora de coletar aquela informação, para não coletar da forma errada. O estudo de prevalência
é um estudo onde a gente mede a frequência de uma determinada exposição ou determinado fator de risco e também mede a frequência de um determinado desfecho, ou seja, uma determinada variável categórica ou uma determinada variável contínua, né? Porém, diferentemente dos estudos de coorte, aqui não tem temporalidade. Aqui é tudo feito num único inquérito, é o mesmo instrumento de coleta de dados. Não tem o elemento tempo. Então, aqui a gente mede, é como se a gente perguntasse numa sala de aula, né, para os alunos assim que vão fazer uma prova, por exemplo. A gente pergunta assim, quem estudou para essa prova? Ou quantas horas vocês estudaram para essa prova? E as pessoas informam quantas horas estudaram. E daí a gente aplica a prova. Então, a gente mede a nota na prova e mede também a informação quanto a pessoa estudou para a prova, o quanto ela disse que estudou para a prova. Então, a gente está medindo a exposição e o desfecho no mesmo momento, tá? Ou então, a gente pode medir assim, quem aqui usa óculos? E daí a gente aplica a prova. Quem tirou nota boa na prova? E depois a gente vê se tem uma associação entre usar óculos e tirar nota boa na prova. E daí, se tiver essa associação, a gente vai ficar tentado a fazer uma inferência, vai falar, olha, provavelmente quem usa óculos é muito estudioso, cansa mais a vista, por isso precisa de óculos. Então, por isso que usar óculos está associado a tirar notas boas. Mas pode ser uma causalidade reversa também, sabe? Então, não necessariamente a gente sabe no estudo de prevalência o que é causa e o que é efeito. A gente pode estar vendo o contrário também. Então, esse tipo de estudo, o grande ponto o ponto fraco deles é que não tem o tempo. Então, o que importa no estudo de prevalência é se a amostragem é representativa, e a gente tem dois tipos de amostragem, ela pode ser aleatória ou de conveniência, né? Vou explicar bem isso. Se eu quero um estudo de prevalência para saber a prevalência de uma doença na população, eu preciso de uma amostra aleatória da população, para ser representativa de todas as cidades, de todos os bairros, tá? Então, a melhor amostragem para um estudo de prevalência da doença na população é uma amostragem aleatória daquela região geográfica, ou daquela população que mora naquela área geográfica. Agora, se eu quero saber a prevalência de uma complicação numa determinada cirurgia específica, então a minha melhor amostra é uma amostra de conveniência, onde eu pego todos os pacientes que consecutivamente fizeram aquela cirurgia naquele hospital, e daí eu meço a frequência dessa complicação nesses pacientes que fizeram essa cirurgia, tá? Então, uma não é melhor que a outra, a amostragem aleatória ou de conveniência. O que interessa é o que a gente quer medir. Então, prevalência da doença na população, o melhor é uma amostragem aleatória da população. Prevalência ou frequência de uma determinada complicação ou de um desfecho num contexto específico, por exemplo, durante a hospitalização, durante relacionado a uma cirurgia. Então, é uma amostragem de conveniência, casos consecutivos, tá? O estudo de prevalência ele também é influenciado pelo viés de lembrança. Pessoas que têm a doença estão mais sujeitas a lembrarem na hora de fornecer informações das exposições que elas tiveram, né? Se fumou ou não fumou, se teve ou não um incidente no passado, se usou ou não um medicamento. E o maior problema do estudo de prevalência é a causalidade reversa. Nem sempre é óbvio se a exposição e o desfecho, se elas estão alinhadas no tempo, o que veio antes, a exposição ou o desfecho. Às vezes a gente não tem certeza se o desfecho pode ser, na verdade, o causador da nossa exposição. Tá? Nem sempre isso está claro nos estudos de prevalência. No estudo de caso-controle, a gente faz um estudo ao contrário, como se fosse um estudo de corte ao contrário. A gente parte dos casos. Ou seja, esse estudo aqui ele é propício para investigar eventos raros ou doenças raras. Como é raro a gente como doenças raras, por definição, são difíceis de ser achadas, para estudar esses pacientes, o que vale a pena fazer é a gente, ao longo do tempo, fazer uma coleção, né, um banco de dados dos pacientes que têm essa doença rara ou que tiveram essa complicação rara. E depois que a gente tem um número suficiente de pacientes estudados que tiveram essa doença rara ou esse evento raro, a gente vai atrás de uma amostra fácil de conseguir, que é a amostra dos controles, que quem não tem aquela doença rara, mas que teria tudo para ter, assim, ou seja, é muito parecido com os casos que tiveram a doença. São da mesma população de origem, são do mesmo bairro, são da mesma faixa etária, têm a mesma escolaridade, tem várias características comparáveis aos casos, mas não são casos, eles não têm aquela doença rara.
E daí a gente aplica um instrumento de coleta de dados, geralmente um questionário, para os casos e para os não casos, para os controles, o mesmo instrumento, para investigar no passado quais exposições que eles tiveram que poderiam estar relacionadas ao fato de ter desenvolvido aquela doença rara ou aquele evento raro. E a gente compara a frequência dessa exposição também àquela observada no grupo controles. E daí a gente calcula uma odds ratio, né? O estudo de caso controle é o estudo onde nasceu o conceito de odds ratio, calcula uma razão de chances, para a gente ver quantas vezes mais frequente é uma determinada exposição nos casos em relação aos controles. E a gente calcula daí essa razão de chances para identificar possíveis fatores de risco ou fatores de proteção. O que importa nos estudos de caso e controle, o principal é a seleção dos controles. É o ponto mais fraco desse tipo de estudo, porque se você seleciona os controles errados, você erra tudo. Os controles, eles têm que ser o mais parecido possível com os casos, exceto que eles não são casos. Eles têm que ser da mesma população de origem, tem várias maneiras de fazer isso. Pode ser um outro paciente que internou no hospital na mesma época, que veio do mesmo bairro, da mesma idade, da mesma faixa etária, desculpe, da mesmo sexo, da mesma faixa etária. Ou pode ser um controle, um vizinho, ou alguém da mesma família, né? Até um controle genético, de certa forma, né? Sendo alguém da mesma família, mas que tem o mesmo sexo, a mesma idade, né? Então, o que importa nesse tipo de estudo, em grande parte, é a seleção dos controles. Também é importante saber o cegamento em relação ao status, se era caso ou se era controle. O cegamento de quem? De quem coleta os dados, né? Quem aplica o instrumento de coleta de dados, o ideal é que essa pessoa não saiba o status, se era um caso ou se era um controle, para não influenciar a coleta de dados. E também a aferição da exposição, ela está sujeita a um viés de memória. Porque, pensem em vocês, né? Quem teve uma doença rara, quem teve um evento raro, vai estar mais sujeito, mais suscetível a se lembrar, a perguntar no seu passado, né? O que foi que me levou a ter esse evento raro? Meu Deus, por que eu tive esse azar? Por que aconteceu comigo? As pessoas se perguntam isso. Então, ela vai ter uma memória mais afiada para possíveis fatores no passado que possam ter causado aquele evento raro ou aquela doença rara, do que os controles, porque os controles estão vivendo sua vida, estão muito bem, foram convidados a participar da pesquisa e perguntam: você alguma vez na vida teve exposição a benzeno? E a pessoa: benzeno? Nunca pensei nisso na minha vida. Ah, não, acho que não. Mas talvez tenha tido, só que não lembra, né? Diferentemente dos casos. Se a pessoa teve lá um câncer raro e pergunta: você teve exposição a benzeno? A pessoa provavelmente vai se lembrar que ela teve exposição a algum produto químico na sua vida, né? Por fim, eu vou falar dos ensaios clínicos randomizados. E o nosso curso de revisão sistemática e meta-análise, ele é voltado para ensaios clínicos randomizados, tá? Porque é um dos métodos mais estão consolidados para fazer revisão sistemática. Por isso que é importante a gente relembrar esses delineamentos de pesquisa e também relembrar por que os ensaios clínicos eles têm esse lugar de destaque na pesquisa clínica. Quando a gente faz uma pesquisa clínica, o que a gente quer saber é se tem uma associação verdadeira entre uma exposição e um desfecho, entre uma intervenção e um determinado resultado clínico. E existem outros fatores que podem causar um resultado em saúde, além do efeito intrínseco da intervenção. Um determinado tratamento, ele pode parecer que funciona só pela história natural da doença, ou seja, a doença ia melhorar de qualquer maneira, ou é uma doença que cursa com exacerbações e remissões, ou ela é benigna e autolimitada. Então, parece que melhorou por uma intervenção, mas, na verdade, melhorou pelo próprio curso natural da doença. Também, os outros fatores que influenciam são, por exemplo, o efeito placebo. Só pelo fato da pessoa estar se sentindo tratada, tomar uma pílula de algo que ela acredita ser um medicamento, para desfechos subjetivos, isso tem um efeito clínico. Desfechos como dor, por exemplo, angústia, sofrimento, isso pode ter um efeito clínico. E também, por fim, o que resta, se a gente consegue isolar a história natural da doença e isolar o efeito placebo, o que resta é o efeito biológico intrínseco daquele medicamento, daquela intervenção, que é o que a gente quer isolar quando a gente faz uma pesquisa clínica. E o ensaio clínico é o melhor método que existe para a gente isolar o efeito intrínseco do tratamento.
Então, é o desenho de maior poder para delimitar a eficácia de uma intervenção. Os estudos explanatórios são aqueles feitos em condições artificiais, ambulatórios de pesquisa, eles medem eficácia. Os estudos pragmáticos são os ensaios clínicos, onde os pacientes são randomizados em ambulatórios da vida real, ambulatórios assim do SUS, ambulatórios da saúde suplementar, consultórios médicos, locais de tratamento da vida real. Eles medem a efetividade daí, ou seja, o tamanho do efeito nesses contextos de vida real. O elemento fundamental do estudo randomizado é a randomização, que é o sorteio dos pacientes para serem alocados para um grupo ou para o outro grupo, o que resulta em imprevisibilidade da próxima alocação. Se a randomização está estragada, o estudo está estragado, ele não é mais randomizado, ele é um estudo de corte comparativo. Então, o elemento fundamental é a randomização. E a randomização, quando ela é bem feita, ela produz grupos que são comparáveis em todas as características, e eles diferem entre si apenas pela alocação para intervenção ou para um determinado grupo comparador. Esse tipo de estudo tem algumas limitações, né? Então, um ambiente artificial de realização, o viés de autosseleção de pacientes, porque geralmente os melhores pacientes são aqueles que topam participar desses estudos, melhores no sentido de serem mais aderentes, estarem mais abertos, né, a receberem os conselhos dos profissionais de saúde. Os ensaios clínicos são feitos para avaliar tamanho de efeito no sentido de melhorar de saúde, mas não de piorar de saúde. Então, a gente não faz um ensaio clínico para ver qual o pior tratamento, qual o mais tóxico. Então, impossibilidade de testar para o dano. E esse tipo de estudo tem custo elevado. O primeiro ensaio clínico randomizado registrado na era contemporânea é o ensaio clínico da streptomicina para tuberculose, feito em 1946, que foi feito com o objetivo de alocar riscos e benefícios justamente, e também porque o antibiótico era escasso no pós-guerra. E um dos argumentos para randomizar os pacientes foi esse: olha, já que eu tenho que escolher quem vai ganhar antibiótico, então eu vou escolher ao acaso. Eu não vou escolher paciente por preferência do profissional de saúde. O estudo randomizado tem um desenho bem semelhante àquele que eu mostrei ali do estudo de corte comparativo, porém ele tem aqui a randomização, ou seja, a alocação aleatória dos pacientes para grupo tratamento ou grupo placebo, grupo controle. E existe também o cegamento, idealmente tem que ter cegamento ou mascaramento, né, que é o paciente não sabe para qual grupo ele foi alocado. E também, idealmente, tem que ser um duplo cego, ou duplo mascaramento. Quem aplica a intervenção também não sabe. E como a gente faz isso? Com tratamentos codificados, com pílulas codificadas, com tratamentos que têm a mesma aparência, a mesma sensação, né, no grupo intervenção e no grupo controle. A pílula do grupo placebo, ela é muito parecida com a pílula do grupo intervenção. E dá para a gente simular também intervenções parecidas, né? Quando não é uma pílula, a gente pode também fazer uma cirurgia simulada, uma acupuntura simulada, um procedimento inativo simulado para ser o nosso grupo controle. O objetivo de randomizar é proteger contra vieses, né? Então, isso é feito por meio... a randomização, ela gera a imprevisibilidade da próxima alocação e ela obtém grupos comparáveis em todas as características. E a gente mede a randomização avaliando a tabela 1 dos ensaios clínicos, que está aqui o exemplo, né? Que é a tabela que mostra as características dos pacientes e a frequência dos pacientes com essas características entre os grupos. A randomização ela evita o viés de seleção, ou seja, o médico não escolhe para qual, o pesquisador não escolhe para qual grupo vai cada paciente, a alocação é ao acaso. Ela evita o viés de confundimento, ou seja, os fatores de confusão que podem também afetar a frequência de desfechos, eles são distribuídos igualmente entre os grupos, de modo que qualquer diferença entre o tamanho de efeito entre os grupos só pode ser explicada pela intervenção, porque eles vão ter a mesma proporção de confundidores. E ela também assegura a validade dos testes estatísticos. A maioria dos testes estatísticos que vocês ouviram falar, o Q quadrado, aqui para a gente usar um exemplo, parte do princípio que não tem confundidor. Então, se a gente faz um teste estatístico e esse teste estatístico foi aplicado em uma comparação de grupos que foram criados por randomização, esse teste estatístico vai estar sendo maximamente aproveitado. É para isso que ele foi feito, para comparar grupos que são realmente comparáveis. E aqui nesse exemplo, eu trago para vocês que
no exemplo aqui onde o tratamento não teria efeito, se a gente tem um desbalanceamento de riscos basais entre os grupos, a gente acaba tendo uma falsa impressão de que tem um tamanho de efeito. Por exemplo, aqui a gente tem entre 2.000 pacientes, 700 que são de alto risco para ter um desfecho ruim, para morrer. E se a gente faz uma alocação não randomizada, a gente pode gerar grupos desbalanceados. E a direção do viés na pesquisa geralmente é no sentido de deixar o grupo controle pior e o grupo intervenção menos pior. A gente acaba mandando pacientes menos doentes para o grupo intervenção, quando a alocação é não randomizada. Ou seja, a gente tem aqui nesse exemplo uma menor proporção de pessoas de alto risco no grupo intervenção do que no grupo controle, o que nos dá uma falsa diferença na frequência de mortes no final, levando à conclusão errada de que a intervenção seria melhor que o controle. Agora, se a alocação, nesse exemplo aqui em que a gente está falando de um tratamento que não funciona, se a alocação fosse randomizada, o risco basal entre os grupos ele ia estar balanceado. Ou seja, eu ia ter a mesma proporção de risco basal da população original. E quando eu fosse medir a frequência de eventos, eu ia ter a frequência comparável entre os grupos. Nesse caso aqui, porque a intervenção não funciona. E se a intervenção não funciona, então os grupos eles vão tender a ter a mesma frequência de eventos, desde que o risco basal esteja balanceado, como é o caso aqui. E aqui é um exemplo de por que a randomização é tão importante. Tem que ser bem feita a randomização, tá? Atualmente, o método mais usado é por software, né? Tabela de números aleatórios. Mas os métodos físicos, como sorteio de envelopes, esferas, dados, moedas, se forem bem feitos, bem documentados, também podem funcionar, tá? Métodos como a alocação por dia da semana, por número do prontuário, por data de nascimento, podem parecer à primeira vista que são randomizados, aleatórios, mas não são, porque eles podem estar sujeitos assim, aos pacientes virem em lotes, né? Lotes de pacientes que nasceu na mesma época, em sequência, na mesma maternidade, pode ter sido exposto em lote, né, a uma determinada exposição que agrega um determinado risco. Número de prontuário, idealmente, quem abriu o prontuário junto também pode ter um agrupamento ali de fatores de risco, e dias de semana também, pacientes que vêm em determinados dias da semana podem estar também agrupados por algum fator que influencia a aferição de desfechos. Então, cuidado que, para valer, a randomização tem que ser feita por um método verdadeiramente aleatório. Por fim, trazendo um exemplo aqui, quando a evidência ela vem de um estudo observacional, às vezes ela pode parecer muito robusta e confiável, mas quando ela é colocada à contraprova com evidência randomizada bem feita, aí sim a gente enxerga se o tamanho do efeito foi verdadeiramente medido no estudo observacional ou não. Aqui eu trago o exemplo da terapia de reposição hormonal para tratamento de sintomas associados à menopausa. Na década de 1990, esse tratamento foi muito popular, sendo usado por 1/3 das mulheres, né, na pós-menopausa. Chegou a ser o tratamento mais prescrito no mundo, com um grande interesse econômico, né? Muita gente usava isso. E os estudos observacionais, e foram muitos estudos observacionais, com literalmente milhões de mulheres estudadas, mostraram uma robusta e consistente evidência de redução no risco cardiovascular, redução no risco de infarto, redução no risco de morte cardiovascular, proveniente de estudos observacionais, com um tamanho de efeito tão grande quanto 40% a 50% de redução de risco. Ou seja, a propaganda da época era: mulher, você que está entrando na menopausa, use reposição hormonal, a sua pele vai ficar melhor, você vai se sentir melhor, você não vai ter os efeitos, os fogachos, os calorões da menopausa, e além disso você vai prevenir osteoporose e vai prevenir morte por infarto, vai prevenir doença cardiovascular. E isso está embasado em estudos observacionais. Porém, isso foi colocado à contraprova por 3 grandes ensaios clínicos randomizados, dos quais eu trago um deles aqui para vocês verem o resultado. E é um grande ensaio clínico mesmo, aqui o Women Health Initiative, que o Y, randomizou mais de 16.000 mulheres para receber reposição hormonal ou para receber placebo de reposição hormonal, e foram acompanhadas ao longo do tempo. E aqui eu trago os resultados. O resultado aqui está sendo apresentado como uma
análise de sobrevivência, né? Tem aqui o desfecho é medido aqui em risco, em hazard ratio, que é, para fins práticos, é interpretado como um risco relativo, sendo um número maior que um aumento de risco e um número menor que um proteção. A curva clara aqui, ela representa o uso de hormônios, tá? A reposição hormonal. E a curva escura é o placebo. Então, vejam aqui, ó, que para doença coronariana, aqui é o risco de eventos, quanto maior, pior, né? O risco de doença coronariana era maior com o uso de hormônios, diferentemente do que se acreditava pela evidência observacional. Com um hazard ratio aqui estatisticamente significativo de 1,29, aumento de risco. A mesma coisa para AVC. Usar hormônios aumentou o risco de AVC nesse estudo. A mesma coisa para embolia pulmonar, mas isso já se sabia, que usar hormônios aumentava o risco de embolia pulmonar. O que se viu também é que, como se esperava, se confirmou que usar hormônios diminuía o risco de fratura de quadril relacionado à osteoporose. Se viu também que protegia de câncer de intestino. Usar hormônios protegia de câncer de intestino. E, no entanto, foi uma surpresa que usar hormônios teve associado a um risco estatisticamente significativo de surgir câncer de mama. E esse foi um dos estudos que acabou fazendo com que os ginecologistas recomendassem menos o uso de reposição hormonal. Pessoal, falei bastante, espero que tenham aproveitado. Eu faço aqui o comercial final aqui do nosso curso introdutório intensivo de revisão sistemática e meta-análise. Vocês que participaram dessa aula têm direito a um desconto, ou seja, a valores de primeiro lote. Falem com a Veridiana, que está nos ajudando com as inscrições. Entrem em contato pelo WhatsApp, entrem em contato por e-mail, e a gente vai conseguir facilitar a participação de vocês no curso. Vocês vão ter o desconto do primeiro lote, e se tiver algum outro desconto aplicável, por inscrição em grupo, por exemplo, em dupla, também terão esse outro desconto, e vai ser uma satisfação receber vocês no curso de revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos. Com isso eu vou parar de falar, tá bem? Eu vou parar de compartilhar minha tela. Eu estou vendo aqui alguns comentários. O Matheus fala, estudos transversais conduzem instrumentos sempre estão cientes. Poderia explicar melhor? Certo. Não, o estudo transversal, o que eu quis dizer é que um instrumento de coleta de dados geralmente é aplicado num único inquérito, né? A gente coleta a frequência de exposição e a frequência de desfecho num único inquérito. As variáveis avaliadas no estudo de corte, eu avalio dentro de uma média do tempo de sobrevida? Sim. Dá para fazer dentro de uma média de tempo de sobrevida, e isso, Sabrina, é feito dentro de um campo específico do conhecimento chamado análise de sobrevivência, tá? Esse é o capítulo da estatística que você vai ter que estudar para ver bem como é calculada essa média de sobrevida ao longo do tempo, para comparar os grupos nas curvas de sobrevida e no risco médio entre as curvas, que acaba sendo representado ali pelo hazard ratio ali que eu mostrei no último exemplo. A Bianca fala, fiquei um pouco confuso com uma questão. Estudos de corte comparativo são a mesma coisa que os ensaios clínicos randomizados? Então, não são, Bianca, tá? Os estudos de corte comparativos, eles têm um desenho parecido com os estudos randomizados, mas eles não têm sorteio, não têm alocação dos pacientes para receber uma intervenção ou outra. A alocação ela surgiu naturalmente, né? Ou seja, naturalmente os pacientes já usariam um tratamento ou usariam outro, e a gente só está documentando o fenômeno ali, a frequência de eventos. Vale lembrar também, para explicar a evolução para a cura, além da história natural da doença, o efeito de regressão à média, em que a tendência é voltar para o estado saudável. A Bárbara está trazendo essa lembrança desse fenômeno aí da regressão à média. Muito verdadeiro. Obrigado pela lembrança. Pessoal, muito obrigado por participarem da aula, tá bem? E com isso a gente encerra, então, a transmissão. Por favor, quem tiver interesse no curso, entre em contato ali pelo WhatsApp. E quem, por qualquer razão, não tiver interesse no curso, nos acompanhe para futuras oportunidades que a gente puder interagir juntos, tá? Uma ótima tarde a todos, bom final de dia e ótima semana. Abraços para todos vocês. Tchau, tchau.
Obrigada, André. Boa noite.